análise de associação entre variável quantitativa e qualitativa. Para isso, eu vou usar os dados da companhia MB, né, do livro do Bussab Moretin, e depois eu vou deixar uma amostra dos dados do banco para vocês fazerem algumas análises similares, tá? Então, aqui eu vou fazer a leitura com read.csv. Os dados eles estão, né, nesse arquivo companhiamb.csv. Eu vou fazer um attach aqui aos dados para eu poder chamar direto pelos nomes das variáveis, né, sem precisar colocar dados, cifrão, instrução, por exemplo, tá? E eu vou transformar ele num data frame. Vai facilitar para alguns gráficos que a gente vai fazer, tá? Então, a pergunta que eu coloquei lá na aula teórica, né, é se o salário está associado com o grau de instrução. Então, primeiro a gente vai fazer estatísticas aqui do salário por grupos de instrução, tá? Então, eu vou usar essa função tapply, ela é uma função bem versátil, tá? Então, aqui você vai colocar a variável que você quer, aqui você vai colocar a variável que você vai usar para agrupar, tá? E aqui a função que você quer que ele calcule dessa variável nesses grupos, tá? Eu fiz um round aqui de médias com 2 casas decimais, só para ele não colocar um monte de casas, tá? Então, com esse round aqui, ó, a gente tem que a média no ensino fundamental é 7,84, a média de salários no ensino médio é 11,53 e a média de salários no ensino superior é 16,48 nessa amostra, tá? Aqui a gente pode usar o tapply com o desvio padrão também. E aqui a gente pode usar com a variância. Então, tem várias funções que a gente pode usar, tá? Para ele fazer aqui o cálculo, então, né, da variância dos salários agrupados por grau de instrução, tá? Dá para usar, inclusive, o summary, tá? Então, se a gente fizer assim, tapply, dados salário, dados instrução e summary, eu poderia ter colocado direto salário aqui, né? Então, vamos fazer aqui. Né? Lembra que a gente usou o attach, né? Então, aqui eu posso chamar direto salário, tá? Então, aqui, ó, o tapply de salário por instrução e com a função summary, ele me dá, então, as estatísticas aqui, né? O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo do salário para os funcionários que têm apenas ensino fundamental, que têm apenas, né, até o ensino médio e superior, tá? Então, você vê aqui, ó, que o mínimo vai aumentando quando a gente aumenta o grau de instrução. O primeiro quartil aumenta também quando a gente aumenta o grau de instrução. A mediana também aumenta, a média também aumenta, o terceiro quartil também aumenta, o máximo também aumenta, tá? Isso já nos dá, né, uma sensação de que existe uma associação entre o grau de instrução e o salário, tá? É uma sensação porque a gente só está olhando, né, para as medidas resumo. A gente não fez nenhum teste estatístico para concluir se existe mesmo essa associação, né? Lembra que a exploração de dados e também a visualização de dados são um trabalho de detetive. Então, a gente está investigando, né, se existe associação entre o grau de instrução e o salário, tá? Daí, eu coloquei aqui para vocês como que faz o cálculo do ganho na variância, tá? Então, aqui, ó, eu estou fazendo um table de instrução e aqui eu vou colocar esse fprov. Então, ele vai ser a tabela, né, de frequências da instrução. Então, lembra, a instrução ela é um fator, né? Ela é uma variável qualitativa. Então, se eu fizer um table de instrução, eu vou ter quantos funcionários têm apenas ensino fundamental, quantos funcionários têm até o ensino médio e quantos têm o ensino superior, tá? Daí a gente vai usar essa função weighted mean das variâncias, tá? Então, variâncias, quem que é?
Aqui, quando eu calculei com o tapply as variâncias dos grupos, eu chamei isso de variâncias, tá? Então, vou fazer uma média ponderada das variâncias pelas frequências que aparecem na minha tabela de frequências aqui de instrução, tá? E eu vou chamar isso de S2 barra, que é aquela média das variâncias, tá? E no S2, eu vou calcular a variância do salário. E para calcular o R2, então, a gente faz 1 menos S2 barra dividido por S2. Então, eu vou executar tudo isso daqui. E esse R2, então, é aproximadamente 37%, tá? O que já indica que existe alguma associação, né, entre o grau de instrução e o salário. Bem, então vamos fazer algumas representações gráficas aqui, né, da associação entre salário e grau de instrução. O primeiro gráfico aqui, que é o plot, a gente vai usar essa sintaxe, então, salário, til, instrução, tá? Ele vai me dar 3 box plots para o salário, né, em diferentes graus de instrução. Então, esse comandinho aqui é bem simples, né? Ele vai fazer o plot, então, da variável quantitativa, til, variável qualitativa, tá? A gente pode mudar aqui os níveis da instrução, né? Para escrever sem aquele underline aqui, colocar os acentos. Então, levels de instrução, eu posso melhorar um pouquinho essa apresentação, né? Aqui ele mudou, ó, então, para ensino médio, ensino superior. Eu posso mudar também o label aqui de X e de Y, tá? Que tá sem acento, tá sem o cedilha aqui. A gente pode colocar um XLab e YLab, ele vai escrever direitinho grau de instrução e salário, né? A gente pode também mudar as cores aqui, né? Então, eu posso definir as cores das caixinhas, tá? Então, vocês podem ir melhorando a apresentação aí desses gráficos, tá? Mas lembrar que o mais importante é a informação que o gráfico te dá, tá? Então, aqui, ó, tem uma informação, né, de que o salário aumenta quando a gente passa os níveis, né, do grau de instrução, tá? Bom, daí a gente fez vários gráficos de médias, então aqui eu vou fazer primeiro com o bar plot, tá? Então aqui, ó, eu vou definir em lim y o máximo das médias mais desvios. Lembra, médias era aquele que a gente calculou com o tapply as médias por grupos. E desvios, os desvios padrão que a gente calculou do salário por grupos, tá? Então aqui eu vou pegar o máximo de médias mais desvios e vou multiplicar aqui por 1.1 para definir o limite do y, tá? Bom, aí com o bar plot, então olha só, a gente vai usar o bar plot de uma forma diferente que a gente já usou, tá? Por quê? Eu já usei o bar plot de uma tabela de frequências. Agora a gente vai usar um bar plot das médias, tá? Então lembra, o que tem em médias? Em médias tem os valores das médias do salário nos diferentes grupos definidos, né, pelo grau de instrução. Então aqui, ó, eu vou usar ele dentro do bar plot e ele vai me dar então um gráfico aqui de barras, só que cada barra tem a altura de uma média, tá? E aqui, para incluir os desvios, a gente vai usar essa função arrows, tá? Então, a função arrows, vocês podem dar uma olhada no help, então coloca lá a interrogação arrows. Ó, você precisa colocar um x0, um y0, um x1 e um y1, e você tem o tipo aqui do arrow, que seria esse code, tá? E o ângulo que você quer colocar. Então, aqui o ângulo 90, ele vai fazer, né, aquele segmento de reta com um rabinho, né? Aqui dessa forma, ó. Então, aqui a gente está representando o desvio padrão, tá? Em outros lugares, vocês vão encontrar dessa forma aqui também, tá? Então, você representa aqui, a média está representada pela caixinha, e aí você tem o desvio padrão aqui, tá?
Então, você vê que o desvio padrão, ele também vai aumentando, tá? O que significa que quando você passa de um grau de instrução para o outro, além da média, a variabilidade dos dados também aumenta, tá? Aqui, um outro gráfico, então vou usar o mesmo limite de y, esse limite de y a gente usa aqui, ó, y-lim, tá? É para dizer o quanto que você vai representar aqui no eixo das ordenadas, tá? E um outro gráfico aqui seria um simples plot das médias, só que tem um detalhe aqui, ó, que é o type, tá? Então, olha só, se eu tirar esse type, ele vai fazer só as bolinhas, tá? Esse plot aqui das médias. Eu coloquei o type igual a B, aí ele faz para mim as linhas, os segmentos aqui, né, que uniriam esses pontos. Então, se você colocar L, por exemplo, ele vai fazer só a linha, tá? O mais interessante para a gente aqui é com o B, tá? Então, eu fiz um plot de médias, né? E aí ele representou para mim as médias aqui, e a gente pode incluir os desvios também, tá? Então, aqui eu vou colocar com arrows, vou colocar o desvio aqui, né, para cima e para baixo da média, tá? Daí a gente consegue ver também que conforme eu passo de um nível para o outro, eu aumento também a variabilidade dos dados, tá? Bem, para não ficar aqui 1, 2, 3, a gente pode fazer o seguinte. Então, eu vou voltar no plot, eu vou incluir esse x, axt igual a n. Então, ele vai fazer o plot aqui sem os valores, né, no eixo aqui das abscissas. Vou construir ali os intervalinhos dos desvios padrão. E aí, eu vou incluir um texto aqui com os labels, né, que são os levels de instrução, então os níveis de instrução. Depois vocês podem dar uma olhada aqui nesse comando todo, mudar algumas coisas para vocês verem como que fica o resultado, tá? E aí ele vai colocar, então, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá? Uma outra possibilidade é representar as médias, mínimo e máximo usando o ggplot2, né? Aqui o pacote. Então, vocês carreguem o pacote e aí vocês podem usar esse stat summary, tá? E aí você vai colocar o elemento estético aqui, x é a instrução, y é o salário, e aí você vai dizer que você quer o mínimo, o máximo e a média, tá? Então, quando você executar esse comando aqui, ele vai te dar, então, as médias com o mínimo e o máximo, tá? Você pode mudar, por exemplo, para mediana também. Aí ele vai representar, então, nas bolinhas, a mediana, tá? O gráfico de violino a gente pode fazer aqui com o ggplot2 também, né? Então, o elemento geométrico aqui é o violino. O trim igual a false, quer dizer, ele não vai cortar as pontinhas, né? Lembra da gente, quando a gente calculou a trimédia, né? Que cortava, fazia aparava, né? Os extremos. Aqui eu tô colocando trim igual a false, ele não vai cortar ninguém, ele vai representar até o mínimo e o máximo, tá? O elemento estético aqui, então, seria a instrução e o salário, tá? E aqui você coloca o data frame, que seria dados. Então, aqui a gente atribui para P, depois a gente executa o P, ele vai me dar o gráfico de violino, tá? Se eu quiser representar na horizontal, você pode pegar o P, né, que a gente tinha definido antes, e faz um flip aqui nas coordenadas, tá? Aí ele vai representar, então, na horizontal, tá? Se você quiser representar com o boxplot, você pode usar também o elemento geométrico aqui, boxplot, tá? Mesmo os elementos estéticos, ele vai fazer o boxplot para você. Se eu quiser usar o fill, né, para ele fazer um boxplot com cada cor, aqui no caso no violino, então eu uso aqui fill igual a instrução, tá? E aí ele vai preencher cada violino com uma cor diferente, tá?
Agora, se a gente quiser condicionar a região e olhar para a associação entre salário e instrução, a gente pode usar esse parâmetro aqui, hue, tá? Então, notem que aqui, ó, eu vou colocar no X a região, no Y o salário, vou fazer um fio com instrução, então ele vai pintar de cada cor uma instrução como eu fiz aqui, só que eu vou adicionar, né, mais uma dimensão aqui que seria a instrução, tá? Então aí nesse caso tem várias combinações também, né? Então eu achei que esse daqui tá interessante. Você condiciona a região e aí você olha a associação entre salário e instrução, tá? Você poderia condicionar ao grau de instrução também e olhar para o salário, se o salário está relacionado com a região. Então, assim, tem várias combinações, depende da análise que você quer, né, que você precisa fazer, mas aí tudo é possível aqui, né? Então, você pode ir mudando os parâmetros aqui, tem outras opções além dessas que eu falei para vocês também, né? Então, a gente não esgota o assunto aqui, a ideia é fornecer o básico para que vocês depois possam ampliar as análises de vocês, tá? Eu vou deixar aqui 3 links como leitura complementar, que estão relacionados também com esses gráficos que a gente falou e também com a associação entre variável quantitativa e qualitativa, tá? E aí, como exercício, eu vou deixar então uma amostra da base de dados do banco para que vocês façam análises como essas também. Então, considera, por exemplo, o sexo e o tipo de empresa que a pessoa trabalha, tá? O salário está associado ao sexo? O salário está associado ao tipo de empresa? E se você condicionar ao tipo de empresa e olhar para a associação entre salário e sexo, tá? E aí vocês podem, então, usar a criatividade de vocês, né, e explorar bastante esses dados aí. Até mais!